Olá, meu povo, minha pova, feliz ano novo pra vocês, tudo de bom e maravilhoso nesse 2025 para nós. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as atualizações, as últimas notícias desse mundo aí do universo de Gelo e Fogo, Game of Thrones e atualizações das andanças, o que o George R. R. Martin tem feito. E a gente aqui tá só na espera, naquela ansiedade da inauguração, da estreia, né, no caso, da próxima temporada de House of the Dragon, que deve inaugurar lá para julho de 2026. Junho, julho de 2026. Bom, primeiramente, os escritores e diretores falaram que essa vai ser a maior temporada de todas, vai ser a temporada mais extravagante, porque é uma temporada, assim, que vai ter muita guerra, né? Eles ficaram nesse final da segunda temporada só prometendo, então todas as guerras, as grandes batalhas ficaram pra essa terceira temporada. Não sei o que vai ficar propriamente pra quarta temporada, porque ainda assim vai ter muita batalha, muita guerra, mas eu acho que as maiores, as principais vão ser nessa temporada, então o custo vai ser elevadíssimo, a produção vai ser assim, tem que ser uma produção, vai ficar uma produção bem cara, eu acho. Mas enfim, estamos aqui só na ansiedade. E sobre os livros Os Ventos do Inverno, que o George R. R. Martin está sendo muito cobrado, então ele começou a dar uma declaração, depois passou alguns meses ele deu outra declaração, e aí ele disse que agora, finalmente, porque ele já tinha dado uma declaração que iria acabar até o final desse ano de 2025. E recentemente ele deu uma outra declaração contradizendo a si próprio, dizendo que pode ser que ele nunca termine Os Ventos do Inverno. Bom, vou ler aqui o que ele falou sobre como posso estar 13 anos atrasado, se perguntou o escritor de 76 anos. Isso até as fotos que eu quero saber o final, qual seria o final dos livros de Game of Thrones. Mas enfim, não sei, acontece um dia de cada vez, mas isso ainda não é uma prioridade. Muitas pessoas já estão escrevendo obituários para mim. Ele não vai terminar. Talvez eles estejam certos. Não sei, estou vivo agora, disse ele. Então o que acontece? O George R. R. Martin, ele deu uma declaração falando que ele não sabe se de fato ele vai terminar o livro e que ele se sente muito pressionado porque a repercussão negativa do final de Game of Thrones, da série, foi uma proporção muito grande. Então, muita gente que nem às vezes assistiu a série sabe que ela teve um final muito negativo. E isso impacta, inclusive, na ânsia de um telespectador novo começar a assistir a série, se já sabe que o final foi desastroso, sabe? Então, ele acredito que ele possa não terminar por esse impacto de tipo assim, então ele vai fazer um livro, aí vai escrever o livro, e como que vai ser essa repercussão? Ficou a mesma bosta, ficou ruim também, ficou melhor. Ele não sabe se o que ele escrever vai ser considerado sim melhor, vai suprir a necessidade, a carência de um final digno pra série, se vai ser o suficiente. Eu acho ele um escritor brilhante, uma imaginação fertilíssima, mas eu acredito também que tenha muito esse peso da cobrança em cima dele, esse peso de, como já teve esse final desastroso, pode ser que realmente ele não entregue os livros. E aí, o que você achou dessa informação? Mais uma fofoca sobre o George é que ele está envolvido na produção de um filme, um longa-metragem desse universo de Game of Thrones, que já foi confirmado, vai ser produzido pela Warner Bros., que é da mesma rede de empresas que a HBO faz parte, mas ainda não tem o título do filme, não tem a história, que vai ser qual história vai ser retratada, ou qual livro, né, vai ser retratado, e também não tem diretor, não tem nada. Bom, muitos vídeos já saíram sobre esse tema, supondo quais são os filmes, qual vai ser o tema do filme. Eu acho que pode ser algumas opções bem interessantes. Acredito que a primeira hipótese descartada já é uma continuação de Game of Thrones, como seria a série do Jon Snow. Acho que eles desistiram dessa ideia justamente pela má repercussão do final da série. Então não acho que vai ser sobre isso uma coisa depois, não. E eu acredito que possa muito ser sobre o Aegon. Eu não sei se caberia num filme, né? O Aegon Conquest, né? Eu acho que não caberia num longa-metragem, eu acho que teria que ser série sim, porque tem muita coisa pra explorar, muita coisa pra contar, pra falar, enfim. Não acho que vai ser esse tema. Mas Nymeria e seus 1000 navios, que é uma história que foi contada lá em Game of Thrones. Esqueci aquela menininha, Shireen Escama-Gris. Ela tá lendo uns livros lá, que ela ficava presa, né? E aí ela conta sobre a história da Nymeria. E também em House of the Dragon, Nymeria foi citada quando enfim, quando a princesa Rhaenyra, ela tá deitada no colo da Alicent, que elas são adolescentes ainda, elas estão debaixo da árvore coração, no bosque lá, e elas estão estudando sobre a Nymeria com o livro, e aí elas têm um bate-boca lá por causa de um pedaço de bolo, e a Rhaenyra fala, eu decorei já, assim, fica tranquilo que eu já sei de tudo, e rasga a página do livro e entrega pra Alicent. Tanto que essa página desse livro, lá na frente, quando ela tá tentando fazer o acordo pra deixar o Aegon ser rei e a Rhaenyra se entregar, ela manda através do pai dela, o Otto Hightower, essa folhinha desse a história da Nymeria é uma mulher que ela fugiu do seu lar, da sua terra natal, que era lá, se não me engano, ela é descendente dos Rhoynaires, e ela busca um abrigo, um refúgio, né? Ela busca asilo na terra de outras pessoas. Então ela tem 1000 navios e ela leva o povo com ela, que é a cidade dela, de onde ela era, foi destruída, e aí ela vai levando as pessoas que ela resgatou nos seus 1000 navios, né? Só que ela chega em vários lugares e ninguém dá abrigo pra ela, enfim, depois ela, no final das contas, consegue um abrigo em Dorne, e ela acaba se casando, se apaixonando com o rei na época do período de Dorne, e ela vira a rainha de Dorne, e ela passa a ser muito amada, muito querida e muito acolhida naquele lugar, juntamente com os seus
seus conterrâneos, vamos dizer assim, né? E aí, pra provar que ela não ia mais fugir, que ela não ia procurar um outro lugar pra morar, nunca mais, porque ela realmente achou a casa dela, ela vai e queima os seus 1000 navios como prova de amor ao seu amado. Bom, a história ela é muito complexa, né? Lógico, ela não é só isso é um resumo, seria uma sinopse, mas é uma história que caberia num filme, num longa aí de 2 horas por aí. Eu acho que caberia muito bem pra ser essa adaptação. Outra coisa que poderia ser adaptada pra esse livro é a história da Longa Noite, do Rei da Noite, abordando um pouquinho melhor como que os Walking Walkers, os caminhantes brancos, foram criados. Eu acho que também ele caberia num longa de 2 horas e meia no máximo. E é uma coisa que seria abordado porque o livro retratou de uma forma e a série retratou de outra. Embora eu não tenha lido os livros dos Ventos do Inverno, tá? Que é de Game of Thrones, eu não li os livros, só assisti a série. Assisti a série 2 vezes, mas muita coisa assim eu também não lembro, não gravei. Mas tem distinções. Então, da origem, de como que eles agem, como que eles eram. Então, acho que um filme agora seria bom pra esclarecer essas duas. Outra história que poderia ser abordada num filme, num longa, eu acho que é a história do Corlys Velaryon, que é mostrando as viagens dele, as explorações, né, dele. É uma história que é concisa, daria pra caber nesse período aí de tempo, e também seria legal de ver, porque sairia um pouquinho ali de Westeros, e um pouco pra Essos, e até pra fora de Essos. Então, explora algumas cidades novas, alguns cenários novos, personagens novos, e personagens diferentes, adaptações diferentes mesmo, porque quando a gente vê lá em House of the Dragon, no último episódio, se não me engano, que passa Tarosh, então lá em Tarosh Mir, né, nas Cidades Livres, já é outro cenário, é um cenário do sol, é tipo Dorne, é uma coisa meio tropical, meio caliente, sabe? É tudo com o filtro bem saturado, diferente lá de Game of Thrones, que era tudo frio, e de House of the Dragon, que também é uma coisa meio nem lá nem cá, vamos dizer assim, né? De todas as apostas, eu acho que a minha opção principal é a história da Nymeria e seus 10.000 navios, acho que eu falei errado, são 10.000 navios. E outra fofoca que o próprio George compartilhou no blog dele é que ele se encontrou recentemente, assim, tipo, final do ano passado, ele se encontrou com a atriz Maisie Williams, que faz a Arya Stark, pra um jantar. E aí começaram a se falar que poderia ela estrelar ser a protagonista desse filme. Então eu acredito que sim, poderia ela interpretar a Nymeria, porque a Nymeria, ela é uma guerreira forte. E assim, a Arya Stark, ela também passou esse ímpeto todo de ser uma guerreira muito forte, mas como tem muitos anos já que Game of Thrones acabou, a caracterização também iria mudar a forma da personagem, e a Arya sim poderia interpretar essa personagem e não ser associada com a Arya Stark, porque você muda o figurino, muda o cabelo, muda tudo, a maquiagem também, ela tá mais velha, a atriz hoje em dia, então eu acho que caberia sim ela interpretar a Nymeria e seria tudo, seria maravilhoso. E aí, quando questionado ele, né, sobre esse restaurante, esse encontro dele com a Maisie Williams, ele declarou o seguinte: bom, eu me encontrei com a Maisie Williams para pizza e massa. E falamos sobre... Bem, não, melhor não entrar nisso. Eu não quero estragar nada, disse Martin em uma postagem em seu blog. Mas pode ser muito divertido, completou ele. Ele postou isso em novembro de 2024. Então, assim, né, gente, a minha aposta é que vai ser um filme sobre Nymeria e que a Maisie Williams vai estrelar. Mas, mesmo que não seja a história de Nymeria no filme, acho que tem grandes chances dela estar nessa produção, sim. E ele já deu declarações que ele está muito feliz porque vai ser um roteiro bem fiel, bem assim, de acordo com o que ele quer, porque tivemos algumas declarações também no final do ano passado, polêmicas, sobre o contexto, o enredo que está sendo mudado ali, sendo alterado do livro de House of the Dragon para a série. Então, o George, ele fez uma publicação onde ele questionou o fato de coisa que eu já trouxe aqui no meu canal, falando que não foi colocado o terceiro filho do Aegon com a irmã dele, Rhalyna, né? Que eles têm 3 filhos e não só os gêmeos. E na série eles só têm os gêmeos, tanto que lá na hora de Sangue e Queijo, eles no livro tem 3 opções de filhos pra poder matar, né? 2 no caso de homens. E aí eles decidem matar o filho mais velho. E o filho mais novo fica vivo, mas ele fica traumatizado porque a mãe escolheu ele pra ser morto, acaba que eles escolhem o mais velho, né, que é o Jaehaerys. Então, ele questionou, porque ele fala do efeito borboleta que isso pode causar, porque uma coisa que você muda aqui, nesse ponto aqui da história, lá na frente vai ter um desenrolar, porque vai faltar, ele vai conflitar com outras histórias, outras cenas, outros personagens. E de fato é verdade, porque no livro, a morte desse terceiro filho, lá na frente, quando ele morre ainda criança, mas enfim, no livro, quando ele morre, é uma morte muito trágica, eles estão fugindo, eles estão tentando manter os herdeiros, né, do Aegon vivo. E a criança é morta de uma forma muito violenta, acredito que seria até muito difícil de trazer essa morte em série, mas desencadeia outras coisas essa morte violenta dele. Então, não tendo personagem, o que vai acontecer? O que vai motivar as sucessões, os fatos que sucedem depois dessas cenas, né? Então, isso realmente é uma coisa preocupante. Porém, o George, ele fez a publicação reclamando disso, reclamando da direção. Ele meio que questionou que ele não tá sendo muito ouvido, porque ele é produtor executivo. Então, ele tem mais autonomia
em House of the Dragon do que em Game of Thrones na época. Na época ele era só consultor, ele só dava pitaco quando era chamado. Porque quando você compra o direito autoral, você faz o que você quiser com a obra. Só que as pessoas que fazem a obra, elas acham que podem melhorar uma coisa que já era boa, já era excelente. E os escritores, eles acham que não pode ser melhorado, que deve ser fiel ao que tá escrito. Bom, eu concordo em parte com um pouquinho dos dois. Eu acho que tem que ter mudanças sim, mudanças interessantes e racionais, mas que não estraguem a obra literária, nem que mudem discrepantemente. Enfim, e aí no final das contas ele fez esse post reclamando e apagou. Então, muita gente, print, saiu em todas as páginas de fofoca. Ele fez outros comentários também nesse post que ele apagou sobre algumas outras coisas pequenas, mas a maior parte do comentário era sobre a falta desse terceiro filho, como iria impactar lá na frente, né? E aí, assim, a gente percebe que o clima já não tá muito bom entre os diretores, né, os showrunners ali da série, e ele, o autor, né, o escritor. E aí, já em relação a esse filme, ele fala que já tá bem alinhado, tá bem redondinho, tá bem do jeito que ele quer, assim, bem do jeito que ele esperava e que ele tá muito feliz com o resultado. Ou seja, já tá escolhido qual é o tema, tudo, mas ainda não foi divulgado, então não saiu, não vazou nada, então a gente ainda não sabe. Uma última fofoca aqui sobre as novidades é que o George R. R. Martin tá participando da produção de uma peça de teatro, que se não me engano vai ser veiculada lá em Londres, tá? O espetáculo vai ficar em cartaz, a princípio só lá, né? E tem os autores, os diretores, tudo certinho já escolhido, ele tá encabeçado aí nesse projeto, e esse projeto até então ele foi idealizado para 2023, acabou não dando, enfim, acredito que saia nesse ano agora de 2025, não tem data ainda, se eu não me engano, para estrear, mas acredito que até o meio do ano deve sair. E aí, nessa adaptação, nesse roteiro desse teatro, dessa peça de teatro, vai falar sobre o torneio de Harrenhal. O torneio de Harrenhal aconteceu 16 anos antes da história ali que começa Game of Thrones, lá com o Baratheon indo lá visitar os Stark. Então, naquele primeiro episódio ali, é 16 anos antes. Então, o Robert, né, Baratheon, ele tava no auge da sua força, da sua beleza, né, porque também os livros falam que ele era muito bonito. E aí seria interessante ver essa adaptação no sentido, assim, de uma perspectiva diferente, porque ali naquele período lá de início de Game of Thrones, ele já era um bêbado, ele já tava gordo, ele já tava, não lutava, não fazia mais porra nenhuma. Então, assim, tudo que foi morto por um javali, né, que idiota. E porque tava bêbado também, né. Então, nesse período aqui, de 16 anos atrás, era o período de glória. E nesse torneio de Harrenhal, a gente vai ver também personagens marcantes, né? Que a gente conhece, personagens conhecidos que vai trazer uma proximidade, né? Que é o Ned Stark, o Rhaegar Targaryen, a Lyanna Stark, o Benjen Stark, o Jon Arryn, o Robert Baratheon, como eu falei. Bom, durante esse torneio de Harrenhal, ele teve muito babado, muita coisa, muito assim, coisas fofoquinhas, enfim. Porque muito bafafá esse torneio teve, e acredito que é uma coisa que cabe numa peça, que você consegue trocar de roupa rápido, não precisa de tanta coisa, não precisa ser um filme, então acho que numa peça dá pra fazer uma adaptação sim. Só que nesse torneio, o que acontece? O Rhaegar Targaryen, que era lá um príncipe lá, ele era casado, ele já era casado. Eu não lembro o nome da mulher dele lá, mas era, se não me engano, ela era uma das Martell. Isso mesmo, a esposa dele era Elia Martell. E a Rihanna, que é irmã do Stark lá, do Ned Stark, também já era comprometida. Então, nessa situação, durante o torneio, houve um desconforto ao Rhaegar Targaryen coroar a Lyanna Stark como a rainha do amor e da beleza, em vez de dar o prêmio à sua própria esposa, Elia Martell. Tempos depois, Lyanna sumiu, e todos acreditaram que o Rhaegar tinha sequestrado ela, já que ela era jovem e estava prometida em casamento para Robert Baratheon, ela estava prometida, né? Tipo, noiva. E aí o Robert era muito apaixonado por ela, né? E aí nesse bafão aí todo surgiram vários conflitos, inclusive que eu acho que vão responder o que de fato aconteceu, porque lá na série de Game of Thrones isso só ficou meio mal contado. Falou nos sonhos lá também, através da árvore coração lá, o Bran viu, chegou a ver isso, né, no final, lá também, no último episódio, que o filho que a Lyanna teve com o Rhaegar Targaryen é, de fato, o Jon Snow, e que não ficou muito explicado como que foi, se ela fugiu, se ela amava ele, se não amava, se ele sequestrou ela, né, o Rhaegar, ou se ele, tipo, ela, e aí ela engravidou do Jon Snow, então não ficou muito claro se foi uma coisa consentida ou não. Então, nessa peça de teatro, eu acho que por mais que não chegue aqui, não vai chegar a estrear aqui no Brasil, acredito, né? Embora nós sejamos muitos e muitos fãs apaixonados, né, pelo universo de Game of Thrones. Mas a gente vai ter informação, então eu acho que essa peça de teatro vai tirar essa dúvida de fato, porque o George R. R. Martin também tá bem engajado nesse assunto. Bom, vou me encerrando por aqui, e o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Cavaleiro dos Sete Reinos, que é a próxima série que vai estrear ano que vem. Esse ano, vai estrear esse ano ainda. Não sabemos o mês, se eu não me engano é ali pra outubro, setembro, se eu não me engano. A ideia, né, porque costuma ser nessa época aí que inaugura a série, que estreia a série, não tô falando inaugura direto. Mas enfim, é isso, já estamos fofocados pelo ano inteiro já, e trago mais atualizações quando saírem novas atualizações, e já se inscreve aqui no canal pra poder me ajudar, deixa aquele joinha maroto, e se tiver alguma dúvida, algum assunto, algum tema, algum vídeo que queira que eu
traga aqui alguma coisa que quer que eu responda, me manda aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder se eu souber. Se eu não souber, eu também busco a ajuda dos universitários e respondo aqui pra vocês. Um beijo e tchau!